O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor Jesus, através do seu Evangelho, Mateus 25, capítulo de 1 a 13, nos convida à vigilância e à fidelidade. E também ele nos recorda a respeito da sua segunda vinda gloriosa. Para que isso tudo aconteça, o Senhor vem dizer que precisamos caminhar sempre atentos, com o coração preparado para acolhê-lo no dia em que ele vier, pois nós não sabemos nem o dia e nem a hora. A parábola que nós acabamos de ouvir de Mateus 25 nos ensinam que eram 10 jovens e possuíam lamparinas com óleo, e elas saíram ao encontro do noivo, do esposo, com as lâmpadas acesas, as lâmpadas da fé. Com esta parábola, Jesus nos ensina uma verdade que nos põe em questão. Daquelas 10 virgens, 5 delas entram na festa, porque quando o noivo chega, elas têm o óleo para acender as suas próprias lâmpadas. Enquanto as outras 5 permanecem fora, porque não tinham trazido óleo. O óleo é indispensável para serem admitidas no banquete nupcial. Segundo Santo Agostinho, seria o símbolo do amor que não se pode comprar, mas que recebemos como dom e conservamos no íntimo e praticamos com as boas obras. Por isso não tem como emprestar o óleo para o outro. O óleo é o amor, é a fé. Não tem como
eu dar fé para vocês. Não tem como eu querer dar fé para Antonella e Maria Luísa se não partir de nós, de todo o nosso testemunho, porque a fé entra pelo ouvido, e aí ela vai amadurecendo na fé. Então, meus queridos irmãos, este amor é dom de Deus, derramado em nós pelo Espírito Santo. Cristo abre a porta às virgens previdentes, que estavam acordadas e tinham tudo preparado para a festa de casamento. É interessante você observar que são 10, e são os discípulos de Jesus. Uma coisa que você precisa ter claro: se você faz parte das 5 jovens previdentes ou das 5 jovens imprevidentes, as insensatas. Porque existe uma diferença. Nós ouvimos que as 10 jovens, elas foram convidadas para a festa de casamento. As 10 jovens são, vamos usar na nossa linguagem atual, são batizadas, participam da missa, rezam diariamente o terço. As 10 jovens têm uma familiaridade com a palavra de Deus. Mas vocês ouviram que todas elas cochilaram, para dizer que nós também cochilamos na nossa caminhada, porque somos pecadores. Mas o nosso foco é sempre estar com a lamparina acesa. O óleo, vocês vão observar no batismo, é a unção do Espírito Santo. O óleo é que faz essa chama de amor brotar dentro de nós. O óleo é que faz com que nós tenhamos esta fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso abastecer esse combustível, que é esse óleo da unção do Espírito Santo na minha vida. As 5 previdentes estavam preparadas, foram vigilantes, estiveram o tempo todo preparados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Não venha você dizer que você sabe, vai viver por muito tempo, isso aqui, não. Ninguém sabe o dia e a hora. A qualquer momento o Senhor pode chegar para você no particular e te convidar para fechar os olhos para esta vida. Seja você criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, é a qualquer momento. E nós vamos ver que essas 5 elas entraram, porque o noivo chegou numa hora imprevista, inesperada, e elas entraram porque estavam ali, vigilantes, esperando, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o noivo. As outras 5, que também vinham à missa, que eram batizadas, que também rezavam o terço, mas elas tinham algo bem diferente. Elas viviam isto como papagaio. Elas vinham à missa, rezavam, mas a vida continuava do mesmo jeito. Em casa não mudou-se em nada, continuava naquela vida infernal dentro de casa. Era uma pessoa, essas 5, espero que não seja você, eram pessoas de aparência. Elas gostavam de se aparecer diante dos outros como santinhas, boazinhas, maravilhosas, mas por dentro não era nada disso. As intenções que elas carregavam no coração, e que Deus vê tudo e nós não conseguimos enxergar. Eu, por exemplo, não sei qual a intenção que você tem no seu coração. Eu não sei o que você pensa.
Mas Deus nos conhece no mais profundo do nosso ser. Então essas 5, elas não viveram, não mudaram. Como o padre disse, eram como papagaios, sabiam falar, mas não viviam, não tinham inteligência, não eram prudentes, porque a prudência vem da inteligência, e elas não sabiam usar essa inteligência. Quer dizer, chamava Deus de Pai, mas daí a pouquinho tinha uma certa dificuldade para acreditar neste Pai eterno. Queria santificar o nome do seu Pai eterno, mas não santificava, porque as suas atitudes eram incoerentes a uma vida de filho de Deus. No trabalho não dava o testemunho de vida, talvez eram corruptos, faziam barganhas, isso, aquilo, outro, roubava o patrão, para dizer que também não vivia de forma coerente. Então Deus, como nos conhece o mais profundo do nosso ser, vai chegar um dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que vai ser separado, não tem como aparentar. Vai chegar o dia do juízo final, que o Senhor vai realmente separar essas pessoas previdentes, porque vigiaram, dessas que foram insensatas e não vigiaram, não souberam administrar bem a sua vida com inteligência no período que esteve neste mundo. Simplesmente foram seguidoras de Jesus Cristo. Seguir nesse sentido de admirá-lo simplesmente porque Jesus é bacana, né? Então ele é legal, então de vez em quando eu falo alguma coisa com ele, ele me atende. Lógico, ele está te atendendo para que você se converta, porque a hora que você fechar os olhos para esta vida, já está feita a sua decisão. Então o Senhor está nos dando tempo, Ele é cheio de paciência. Então a cada dia Ele nos dá essa oportunidade para a nossa mudança radical de vida. Então Ele faz as obras para os imprevidentes também, para que eles acordam. Quantos de vocês alcançam milagres, graças por intermédio de Nossa Senhora e acabam depois não assumindo esse compromisso? Porque Maria está dizendo: quem fez o milagre foi meu filho, é ele que você precisa seguir, você deve ser discípulo dele e não meu. E aí o que acontece, amado? Deus vai te dando as oportunidades e você não aproveita. É seguidor, acha legalzinho, hoje vou na missa hoje, se der não vou, porque hoje depois do batizado tem um churrasco, então nós vamos preparar esse churrasco. Não, depois nós vamos para a missa amanhã. Mas amanhã segunda não tem. No outro domingo nós vamos. Vou deixar para amanhã me reconciliar com o meu irmão, né? Briguei com ele, mas tudo bem, eu vou viver 300 anos, então amanhã eu vou reconciliar com meu irmão. Meu querido, a hora que você menos esperar, você fecha os olhos. O Senhor está dizendo: esteja sempre vigilante, esteja com a sua lamparina da fé com combustível. Esse combustível chama fé salvadora. É a fé que nos salva na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso ser discípulo dele. Ele não é meu coleguinha, eu preciso ser discípulo dele, eu preciso me assemelhar a Jesus Cristo. Essas crianças que vão ser batizadas, elas são chamadas a ser santas. E aí tem papai e mamãe, padrinho e madrinha, para santificar a vida dessas crianças através da sua fé, através da sua própria vida. Então, se os pais não vivem, os padrinhos não vivem a fé, como que essas crianças vão viver a fé? Não tem como. Então vocês prometeram educá-las na lei de Cristo e da igreja, não é na lei dos homens, na sua lei, do jeito que você acha e do jeito que você pensa,
Porque o jeito que você acha, que você pensa, meu amado irmão, é para ficar na farra, é querer aproveitar a vida. E não é isso que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina que nós temos que aproveitar a vida junto com Ele, porque nós queremos viver eternamente. Isso nós ouvimos na leitura de São Paulo aos Tessalonicenses, que existe o reino dos céus. São Paulo diz de forma muito clara que nós vamos morrer, que a morte causa sofrimento para nós, sim, mas só que nós teremos a graça de viver na felicidade eterna. Então essas crianças vão morrer para o pecado, para nascer para uma vida nova, assim como você. Você é adulto, como que você vai morrer para o pecado? Confessando. Para isso Deus deixou para nós o sacramento da reconciliação, onde você confessa os seus pecados e volta na graça de Deus. Se eu quero ter uma fé salvadora, e eu sou batizado, eu preciso receber os sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo, mas essas crianças vão crescendo, vão continuando na comunidade, sendo catequizadas pelos pais, pelos padrinhos e também pela comunidade cristã, porque todos nós somos uma comunidade de fé e amor. E ela crescendo, ela vai chegar em uma idade que ela vai receber Jesus eucarístico, ela vai precisar de confessar. Depois, na sua maturidade, na adolescência, com 15 anos, ela vai receber o sacramento da confirmação, vai confirmar o seu batismo, porque é adulta. E Deus deu para ela uma vocação, seja a vocação religiosa, a vida consagrada, ou a vida familiar, matrimonial. E para isso existe sacramento. Se eu sou batizado, sou filho de Deus, sou chamado a viver a fé salvadora. Então eu preciso receber as bênçãos do Senhor. É assim que nós somos chamados a viver. Não é viver conforme o mundo nos apresenta. O mundo não te salva, o mundo te explora. Quem nos salva é Jesus Cristo. E isto eu vou contar para vocês um segredo. Há mais de 2000 anos, antes de você existir, a igreja já existia. Antes de você pensar em vir nesse mundo e achar que descobriu tantas coisas, a igreja já existia. Então não é algo que surgiu hoje, tá bom? Tá? Então não acha que você está descobrindo a igreja hoje. O que está acontecendo é que talvez você não é um jovem ou uma jovem previdente, sensato, que usa da inteligência para a sua própria salvação. Porque tem as imprevidentes. As imprevidentes não viveram a fé salvadora, não compreenderam, não entenderam, não usaram a razão. E por isso a porta estava fechada. E é interessante, porque Deus conhecia as 10. E na hora que bateu na porta, que elas chegaram atrasadas, com as suas lâmpadas acesas, de última hora, elas gritam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor diz: mas eu não te conheço. Olha que interessante. Elas iam na missa, rezava o terço, o Senhor diz: mas eu não te conheço, afastai de mim. E a porta não abriu para elas. Você entendeu o que o padre disse? Que o inferno está cheio de gente boazinha, nesse estilo, porque as intenções não é aquilo que o Senhor espera. Então nós somos chamados a viver e colocar em prática a nossa fé. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Você quer fazer parte da minha família? Precisa colocar em prática a minha palavra, os meus ensinamentos.
Aí, meu amado irmão, minha amada irmã, apesar de todas as nossos momentos de cochilar, que são os nossos momentos de pecado, mas nós sabemos aonde nós vamos buscando a nossa fé salvadora, que é sempre em nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você seja prudente, que você seja vigilante, porque você, creio eu, quer ir para os céus. Então se você quer ir para os céus, a porta é estreita. Talvez para você, infelizmente, ela é estreita, porque ainda não aprendeu a deixar de lado as coisas ruins. Aí a porta do inimigo é larga, enorme, ali você pode passar com tudo que você tem, mas nos céus não, tem que ir desapegando de tudo para alcançar a glória. Para isso Jesus Cristo, Ele nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu preciso ser discípulo dEle, aquele que aprende tudo do Mestre que é Jesus Cristo. Assim como você aprendeu tudo de forma racional, na escola, no seu trabalho, e você executa muito bem, você precisa agora entender que se é filho de Deus, eu tenho que aprender tudo de Jesus Cristo, porque eu quero ir para os céus, eu tenho que me assemelhar a Ele, eu tenho que ser santo, é isso que eu preciso. Então, meus queridos irmãos, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje.